Bom, já conversamos um pouquinho, só que no meio de tanta gente, bons tarólogos, mas de qualquer maneira, como eu falei anteriormente, eu não sou taróloga, eu sou uma estudante do tarô, então não tenho. E o que me interessa pessoalmente no tarô foi a simbologia do tarô. Então é isso que me fascinou um pouco quando eu já tive várias andanças, e quando eu cheguei em 2004, outra vez em Paris. Eu tive a oportunidade, como eu digo, não existe, as oportunidades não aparecem, existe uma rede de uma frequência energética e elas vão se conectando e a gente chega ao lugar onde deve se aprender. E eu cheguei a Jorge Collet no ano de 2008 e comecei então a fazer o curso com ele do referencial de nascimento. Então, o que é o referencial de nascimento? O referencial de nascimento é um método criado por Jorge Collet dos anos 80, do século passado, do século 20. 83, e agora está fazendo 30 anos. Então, ele está fazendo nós estamos fazendo uma série de festividades. Então, ele esteve na Romênia, já esteve sendo em Barcelona, vai ao Canadá outra vez, possivelmente vai ao Brasil também. Então, ele está tentando, então, difundir em francês, é um método francês. Não existe nenhum livro ainda traduzido em português. Existe uma tradução feita por mim, do pequenininho dele, que ainda não foi ainda publicado, mas existe também um trabalho sendo feito por um grupo espanhol, um grupo de Barcelona, que eles estão fazendo traduzindo esse livro, que é bem maior do que o outro. O outro chama Guia Prático do Referencial, são 140 páginas. Então, nós começamos em português, a traduzir, porque eu sozinha, na Espanha, é um grupo, então é mais fácil de você fazer a tradução. Mas voltando, então, como nos interessa, então o referencial foi um método criado por Jorge Collet, nos anos 80, mais preciso, em 1883. Ele é filósofo, linguístico, músico, poeta, então, e ele começou, então, a trabalhar com o tarô, com o referencial, procurando ver qual era a ligação simbólica que o tarô tinha com o desenvolvimento pessoal, qual seria a ponte, como é que nós vamos trabalhar o tarô como ponte entre dois mundos. Então ele criou o que ele chamou de referencial de nascimento, ou seja, é um método, como ele chama, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que é baseado sobretudo no tarô de Marseille, então nos símbolos universais do tarô de Marseille. Então, ele parte para a estrutura desse referencial de nascimento, como ele chama, através de uma estrutura de 14 casas, 14 espaços, como nós vamos dizer, então 14 casas, e cada casa ela tem uma função. E para cada casa, então, vai ser preenchida, vamos dizer assim, por uma carta do tarô de Marseille anteriormente. Agora ele já faz também com o tarô de Marrakech, mas isso seria uma outra opção. Então, por que então? Qual o objetivo principal? Primeiro, ele partiu do tarô de Marseille. Ele parte que os tarô, de modo geral, são símbolos universais, são arquétipos. Então, ele parte não só com o arquétipo que foi introduzido por Jung, pela psicologia junguiana, mas, sobretudo, já com Platão, porque Platão já achava também que os arquétipos eram as imagens que você tinha. Então, as imagens de tudo, hein? O mundo das ideias, exatamente. Então, e a partir todo esse trabalho feito juntando um pouco a astrologia, a numerologia, a cabala, então, por um processo que ele chama um método, então ele conseguiu determinar como se faz esse cálculo para poder se chegar, então, ao referencial. Lógico, a criação do referencial já parte de uma simbologia. Então, ele tem uma estrutura de uma cruz. Então, ele parte da estrutura de uma cruz, porque a cruz, para ele, é um símbolo que unifica. Então, não é um símbolo que foi usado muito antes do cristianismo de Cristo. Então, é um símbolo que unifica, assim como também o símbolo do tarô, ele também unifica. Então, e outra questão também, são 14 casas, ele parte também da mitologia de Osíris, de Ísis.
Então, não sei se vocês conhecem um pouco a mitologia de Osíris, eu acho que a gente fala em português assim, Osíris, então que Osíris também, Osíris e Ísis, então Osíris que pode ser qualquer deus de qualquer outra criação, mas foi Osíris realmente e que recebeu, vamos dizer assim, a missão do Deus Toto para poder então criar a civilização egípcia. E ela é casada com Ísis, que é casada, é irmã, é esposa, é tudo que nós sabemos da mitologia grega. Então, como acontece quando os deuses começam a ter a parte humana, então existia um certo ciúme do irmão Set, que faz uma trama para poder matar Osíris. Então, ele mata Osíris, e depois, então, coloca numa caixa e... Mais interessante, ele faz toda uma trama, então ele dá um banquete, então manda fazer uma esquife, um caixão, da medida exata de Osíris, para colocar aí no momento que as pessoas vão experimentar, para ver quem cabe exatamente lá dentro, que receberia um prêmio. Quando Osíris entra, ele fecha o caixão e coloca numa correnteza, pelos rios vai ser encontrado na Fenícia. Então, Ísis começa a procura do marido. Então, ela encontra, quando o Set sabe dessa que ele encontrou, ele pega o corpo e parte em 14 pedaços. Então, e ela começa, então, a procurar esses 14 pedaços. Então, é isso exatamente o que representa as 14 casas do referencial. Ou seja, a vida toda, Ísis procurou juntar os pedaços do marido, que, ou seja, na nossa simbologia, as 14 casas referenciais vai ser o nosso caminho. Nós vamos procurar. É o corpo de Deus. Exatamente. Então é isso. Então, isso para mostrar para vocês que a própria criação do referencial é criada dentro de uma simbologia, não é isso? Então tem a cruz. E por que a cruz de Santander? Por que a cruz de Santander? Porque ele chega à cruz, que é o tipo da cruz de Santander, porque não é a cruz exata com os 4. Então, depois você tem as 6 cartas, com raios. Exatamente. Então, ela vai se expandir depois. Então, nós temos, que é muito importante. Eu acho que eu tenho um lápis aqui. Então, é muito importante para ele. Com o quaternário fecha. Exatamente. É o que ele diz, o quadrado no circular e o circular dentro do quadrado. Então, é essa a ideia. Então, nós temos aqui o referencial, nós temos aqui a cruz. Então, e é muito importante também dentro da simbologia, porque nós temos um eixo vertical e um eixo horizontal. Então, isso seria, vamos dizer assim, a estrutura, o 4, vamos dizer assim. Só que esses dois eixos, eles se encontram num espaço vazio, que esse é o mais importante, que é o chamado, é a parte da cruz, vamos dizer assim, simbólica, mais importante. É onde a matéria e o espírito, então, se cruzam. Porque nós temos aqui essa parte vertical, que ele chama da escada de Jacó, ou seja, é uma ascensão, é uma procura espiritual, e aqui a parte horizontal, é o material, é o vivido, é a nossa vivência. Então, esses dois eixos, então, eles se encontram aqui no meio, num espaço vazio, que seria uma quinta essência, ou seja, seria a unificação da matéria e do espírito, que é indissociável. Então, para as duas cartas, uma carta com duas faces. Então, eu não posso separar uma coisa da outra. Então, e além do mais, o que acontece? A cruz, ela unifica. Então, a Luísa perguntou, por quê? Porque, então, nós temos todos os raios. Então, nós partimos, que eles chamam essa estrutura primária, a primeira, que é o 4, que é estrutura. Então, ele parte daí, então, para formar as outras casas, os outros espaços. Então, nós partimos da estrutura, nós partimos do 4. Então, e partimos aqui dessa parte aí, que é muito importante, seria, então, a junção desse eixo horizontal com o eixo o vertical com o eixo horizontal. Então, e isso é a base principal. Bom, eu não vou falar muito aqui dos tarôs, porque todo mundo aqui conhece muito bem o tarô. Não. Mas você tem que fazer um discurso. Mas, então, para os que conhecem, eu desculpo um pouquinho, porque eu falar só para mim. Entendeu?
Claro, eu por acaso já, mas não entendo muito. Não domina. Então vamos colocar. Então o tarô. Eu queria fazer uma pergunta que já há alguma ligação ou é uma mesma leitura entre o tarô, a numerologia e a cabala? Há alguma. Claro. É a mesma leitura, digamos, do que se passa com o ser humano? São coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra? Alguma... Nada está desligado. Seu nome é? Lourenço. Claro, ele pegou todo o conhecimento já existente, porque ele partiu para poder chegar ao cálculo, ele partiu da numerologia, ele partiu também dos conhecimentos cabalísticos, ele partiu de todo o conhecimento já existente, porque nada são pedaços. Então para você chegar a uma totalidade, a um conjunto, você reúne todos, vamos dizer assim, todos os conhecimentos, porque não há. Na verdade, o conhecimento, você pode acumular saberes, mas o conhecimento, você vai despertar, essa verdade você vai despertar. Então, ou é uma inspiração, agora eu já soube que o João Caldeira está também formando o próprio tarô, porque é uma experiência, eu vi hoje embaixo aí uma exposição do tarô da Mônica, que é uma artista portuguesa, então, impressionante o que ela vivencia, as imagens. Então, tudo isso aí é uma vivência. Mas, voltando aqui para ser um pouquinho mais didático, então, nós já vimos que o referencial é essa estrutura e é baseado no tarô, na simbologia do tarô de Marseille. Para Georges Collet, para muitos outros tarólogos, então, o tarô é um catálogo de símbolos, de arquétipos. Então, arquétipos todo mundo conhece um pouco. Então, arquétipos são vamos dizer assim, são as imagens, são modelos primordiais que está no inconsciente coletivo. Então, para pegar, então, eles estão em todos, segundo as pesquisas que Jung fez, então, segundo os vídeos, então, ela acontece através de repetições em todas as civilizações, então nós temos chamados arquétipos. Então, para ele, então, o tarô é um catálogo de arquétipos, é uma simbologia. E é uma simbologia universal. Isso é muito importante a gente saber. Então, a simbologia universal, você vai ver em alguns livros de tarô, você vai ver mais ou menos, se você pega aqui o primeiro, que seria o mago, você vai ver que tem conceitos básicos, todo mundo vai aceitar aqueles conceitos básicos do tarô. Agora, para o referencial, não importa a descrição que você faz desta carta, que em tarô se chama de arcano, porque tem a ver todo com um segredo, então tem toda uma história que nós não vamos, mas se chama de arcano, lâmina. Então, essa carta aqui, então, eu posso descrever, ou eu posso, então, olhar para essa carta e me comunicar com ela. Então, no momento que eu passo a me comunicar com essa carta, então essa carta está sendo um espelho. E é nesse sentido que Georges Collet, então, criou esse referencial. Então, além do tarô ser um catálogo de arquétipos, de símbolos universais, ele também é uma memória, ele é um espelho. Então, no momento que eu vejo, é como se o espelho ele pode se quebrar e a gente pode olhar no espelho e se ver de várias maneiras, dependendo do dia e da maneira como a gente olha nesse espelho. Esse mesmo é para ele, para muitos tarólogos, acredito que aqui também, João, você olha para essa carta, para esse arcano, então pode lhe inspirar alguma coisa diferente que para a Luísa e para o Paulo, Helena ou para o João. Então, é diferente. Então, isso é que nós... Então, o que nós vamos ver? Nós temos uma simbologia universal que é aceita, normalmente. Então, nós temos 22 arcanos. O tarô ele é composto de 78 cartas. Esse aqui é 79, né? A gente vai ver depois. 78 cartas. Então, nós temos 22 chamados arcanos maiores. E esses arcanos maiores são catálogos, são símbolos universais. São arquétipos. Eles nos trazem toda uma história universal que se passou por toda a humanidade, deveríamos dizer assim. E nós temos 56 cartas que são chamados os arcanos menores, que isso são menos importantes para ser chamados de arcanos menores, somente que eles têm uma outra, vamos dizer, função. Enquanto os arcanos maiores são um catálogo de símbolos universais, de arquétipos, os arcanos menores é uma vibração. Então, eles estão em conjunto, então eles vão ajudar uns aos outros, mas é muito mais uma questão vibratória energética. Então, hoje nós vamos falar somente, claro, nessa conversa, esse bate-papo aqui, somente com
dos arcanos maiores. Então, os arcanos maiores são 22 arcanos, de 1 a 25, a 21 eles estão numerados, e existe um que não tem número, que ele não tem número, então ele não faz parte, vamos dizer assim, dessa numeração. Então, se nós pegarmos, então é uma coisa muito interessante, se nós pegarmos os arcanos maiores e distribuirmos em 3 eixos, então nós vamos ter, poderíamos chamar de uma iniciação, de um caminho iniciático, ou seja, o caminho do mago, só para termos uma ideia, para procurarmos entender melhor o que é isso. Então, eu tenho, por exemplo, eu pego 3 eixos, 21 dividido por 3, então eu tenho 7 cartas. Então, eu tenho aqui a de 1, eu tenho... Ele é meu mago. Eu tenho aqui a carta 1, que é o mago, tenho a 2, que é a papisa, tenho a 3, que é a imperatriz, o 4, o imperador, o papa, o enamorado e o carro. Então, esse aqui seria o primeiro eixo. Então, nós estamos... O mago, que é o primeiro arcano, então é como se ele fosse fazer uma viagem para se encontrar com o mundo, que é o último arcano, para se encontrar para que houvesse assim, uma viagem, uma unificação. Você pensa o seguinte, que dentro do caminho iniciático, você começa, antes você vive numa dualidade, numa confusão, numa ilusão. No momento que você começa a transpor, como eu poderia dizer, o solar de um templo, pode ser vivo, então você entra nele para uma tomada de consciência. E é isso que o mago faz. Então ele é um mago. O que o mago faz? Ele está nos atos das igrejas, imaginamos na Idade Média, fazendo ilusões mágicas, ilusão. Então ele começa então a entrar nesse templo, que pode ser ele mesmo, pode ser uma própria igreja, para um caminho voltado a si mesmo, um caminho pessoal. E é exatamente o caminho do mago que nós vamos fazer como um ponto iniciático, vamos dizer assim. Como o Pequeno Príncipe, todo mundo, e como o Pequeno Pologar, vários outros contos que a gente sabe da nossa infância, das coisas que pegam. Então, nós pegamos... Então, o que acontece? Então, o mago, ele começa, então, a um caminho, que é o nosso caminho, vamos dizer assim, é um caminho e ele vai entrando em cada um desses arcanos, como nós vimos, um arquétipo, é uma porta que ele tem que passar, são mestres que vão dar o tipo de ensinamento. Então, ele chega o mago, ele inicia, então ele tem aqui na mesa dele todo o potencial, todos os instrumentos, mas talvez ele não saiba ainda como utilizar esses instrumentos. Então, ele tem tudo aqui na mesa dele. Então, tem todos vários objetos, que no momento aqui nós não vamos ter para tempo de observar tudo isso. Então, enquanto o primeiro arcano ele encontra a papisa. Então, o que a papisa poderia dizer para ele? Então, poderia ser, ela está com um livro aqui, então ela poderia unir o conhecimento ao nascimento. Uma porta bem estreita, que a papisa também está ligada com a parteira, com a mulher sábia. Então, é o primeiro impacto que ele tem, e a primeira porta que ele acha é a porta da papisa. Então, é o nascimento. Ele se coloca no mundo. Então, ele vai ter essa uma união desse nascimento com o conhecimento. Aí ele chega na imperatriz, e qual seria, então, a lição que a imperatriz poderia dar para ele? Então, vai ensinar como ele discernir, o discernimento entre as coisas. Então, aqui bem sucinto. Aí ele chega e encontra o imperador, que é a própria estrutura, mas, de um certo modo, nós vamos ver que o imperador vai ensinar que não existe que a matéria e o espírito eles são indissociáveis, nós não podemos separar um do outro. Então nós chegamos, aí ele chega e encontra o Papa. O Papa poderia pôr, o que nós poderíamos colocar? Então o Papa fala do coração, ele pode abençoar, ele pode, então é esse contato, então é uma segurança de certo modo. Aí ele depois, com todos esses ensinamentos, ele se transforma então no enamorado. Então, você vê, nós pegamos, então ele se transforma no namorado, ele se encontra numa encruzilhada, que rumo tomar. Então, se ele vai tomar liberdade, se comprometer, então ele chega nesse caminho e chega aqui, então, no último arcano desse nível, que é o carro.
que de um certo momento não deixa de ser um certo triunfo social. E esse eixo nós chamamos, que o Jorge Collet chamou, seria o eixo de formação, ou seja, ele se encontra com os mestres pessoais. Então ele começa a pegar seus mestres que os primeiros encontros. Passamos então desse outro nível, nós temos mais outra carta, e é muito interessante, porque aqui a primeira carta nós temos a justiça, e na justiça nós temos ela sendo que é uma transformação, e ela tem uma espada na mão, dentro da a parte, vamos dizer assim, o espiritual, a iconografia, nós poderíamos dizer, a espada é uma tomada de consciência, é como se eu cortasse alguma coisa, então eu passo para um outro. Então nós passamos para um outro eixo, e esse eixo, então, ele chamou o eixo da transformação. Então ele vai enfrentar os mestres interiores, é uma transformação. Então, que esse nível nós chamamos nível psicológico, o nível anterior seria o nível social, e esse então seria mais o nível psicológico. Então, nós vamos pegar a justiça, então é uma transformação, existe uma certa transformação, ele chega depois e encontra o eremita, que é uma, vamos dizer assim, é uma consciência interior, então é o velho que caminha, então quer dizer que você é muito mais essa interiorização. Nós chegamos na roda, você pode rodar sempre os mesmos esquemas repetitivos da sua vida. Então, uma roda, você chega então na força, que não existe, pode existir uma força, mas existe uma centragem, é a carta, vamos dizer assim, é o centro e a metade do tarô. Então, há uma centragem, você vê, ela abre a boca do leão sem fazer nenhuma força. Então, se você tem uma centragem, se você está conectada com você mesmo, então é uma lição que ele pega, e depois você encontra o pendurado ou enforcado, não sei como é que você chama aqui em Portugal, o pendurado. Então aí você vai ver, ele vê o mundo de uma outra visão, uma maneira sutil de ver o mundo. Então, e aí depois então você encontra o arcano que em alguns tarôs chama-se de arcano, mostra que no tarô de Marcelo, o Jorge Collet chama o arcano sem nome, ou seja, o arcano sem nome. Então, ou seja, você destrói uma estrutura para construir alguma coisa, eu destruo para construir. E você está completamente despojado de tudo. Para depois, então, você encontrar a temperança, que é fluidez, que é uma transformação, que é uma transmutação. Então, chegamos aí. E aí, então, esse livro, o Batelé, caminhando, como nós todos caminhamos na nossa procura, ele chega a um outro nível, que nesse nível ele vai de encontro aos mestres, vamos dizer assim, celestiais, poderíamos dizer qualquer outro nome, e seria o eixo da mutação, poderíamos falar assim. Então, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar, ainda é o diabo, já o outro, aqui nós temos outro nome. Então, ele também tem uma espada, é um outro nível também de conscientização. Então, existe uma certa dualidade, mas existe um certo serviço, existe uma certa energia muito forte também. Então, aí, poderíamos perguntar, já que nós estamos contando uma história, uma lenda, para chegar à casa de Deus, eu teria que passar pela antecâmara do diabo? Então, seria uma pergunta, quem sabe, talvez sim, talvez não. Então, ele chega já fortificado, centrado, e ele chega aqui diante da torre, que é a casa de Deus, a casa dele, como nós podemos chamar, e ele pode, então, destruir qualquer tipo de muro, qualquer tipo de proteção, qualquer tipo de coisas que o prende, vamos dizer assim. Para, então, chegar no amor incondicional, no amor, como é que se diz, na espontaneidade, despojado de qualquer coisa. Para depois, então, chegar na lua, que seria o mundo desconhecido. Então, seria o mundo desconhecido. E nós chegamos, então, no raio radiante do sol, para chegar no despertar da consciência, e ele chega na unificação de todos os elementos. Encontra o louco, e aí o que acontece? O louco, ele é fora de ele não tem numeração, ele não estava dentro do caminho iniciático. Então, o que acontece? Começa, então, uma outra, nós chegamos até esse momento, então, a um recomeço. Ele parte sem nada, só com uma trouxinha,
um cão que tenta impedir ele caminhar, mas ele já pega o bastão e vai em frente. Ou seja, nós vamos partir para outro tipo. É uma verdadeira a evolução, ou o caminho de evolução, de transformação, é como uma espiral, né? Espiral aqui é um eterno busca. E aí, então, recomeça tudo de novo. Isso é assim para mostrar bem, para ter uma ideia mais ou menos do tarô. Lourenço, conseguiu? Está me conseguindo? Sim. Está me seguindo? Não, porque está todo sentido. Então, isso aí, vamos dizer assim, é a base, essa base simbólica, esse ponto iniciático, como nós vimos, as 14 casas são também ligadas à lenda de Isis, ou seja, a procura de si mesmo. Então, isso para mostrar que o referencial é um método que ele é um aprendizado do ser, ou seja, é um caminho que leva a um autoconhecimento, e eu levando a um autoconhecimento, então leva também a um relacionamento melhor com o outro. Então, por isso que Jorge Collet ele chama esse método humanístico, porque eu vou de encontro ao outro, filosófico, porque eu tenho uma série de conhecimento que está, e terapêutico, porque é um processo. Nosso psicólogo aqui que nos... Então, é esse o processo, então seria um processo de conhecimento. Então, aí é a base. Então, a partir, vamos dizer, muito sucinta, foi mais ou menos assim o que inspirou, ou pelo menos foi a apreensão que eu captei de todos esses anos de seminários, de trabalhos feitos com ele, que é a base do referencial. Então, como eu disse então, anteriormente, o referencial é uma estrutura. É uma estrutura que eu tenho, que é disposto casa no espaço, que nós poderíamos chamar isso uma gramática para poder colocar, seria a gramática sintática, a estrutura. Então, eu tenho, por exemplo, as proposições, eu tenho a retórica e tenho depois a dialética, que são as proposições que cada arcana me dá, cada ensinamento que eu tenho. Então, o que é muito importante é observar também que eu tenho o tarô como uma linguagem universal, símbolos universais, e eu vou trazer essa simbologia para a minha experiência individual. E é exatamente esse que é, vamos dizer assim, o papel, ou que é a intenção quando nós trabalhamos com o referencial de nascimento. É procurar, não é o arcano que importa. O que importa, o primeiro ponto é a tua vivência, como você vive. Quando você olha para essa carta, o que ela te inspira, o que ela te diz? Eu poderia dizer, por exemplo, uma pessoa que olha a casa, vamos pegar aqui, a torre, uma pessoa, por exemplo, que viveu sempre presa em casa, que os pais não deixavam sair e tudo mais, então ela vai se sentir aprisionada. Uma pessoa que teve uma visão muito mais espiritual, que encontrou o caminho através de conhecimentos espirituais, vai ver, vai ter esse tipo de inspiração. Você pode me olhar e dizer, o que é essa carta para você? O que você vê, Lorena? Desmoronamento para ti, Lorena. Está dentro da torre. Mais ou menos. Você se encontra fechado dentro dessa torre, sem janela e sem porta. Luísa. Libertação com sofrimento. Helena. Cerrado, fechado, não é para mim. Eu preciso libertar, eu não gosto de fazer nada. Nada. Então essa carta te incomoda? Não te incomoda? João, agora. Eu acho que a libertação, eu penso que a libertação é importante. Portanto, também tem os outros lados. Mas para você, porque quando você olha, a primeira coisa. Entende? Vocês veem que nós somos aqui 5 pessoas cada um. Então é com isso que nós trabalhamos, porque de acordo com a tua vivência, então esse arcano ele vai trazer uma informação que nós falamos. É um diálogo que você tem entre o arcano e você. É um espelho. Por isso que ele chama também, em vários livros também está escrito, o tarô é uma memória. Ou seja, no momento que eu vejo esse arcano, então a minha memória, a maneira como ela vai me refletir, que é um espelho, então ela vai me trazer novas informações. E de acordo com o momento que eu me encontro, talvez ela vai me trazer outras informações.
E é muito importante dizer que, é claro, como nós vamos fazer o referencial através de um cálculo da data de nascimento, nós podemos ter 2, 3, 4, até 7 arcanos no nosso referencial, mas são arcanos diferentes, porque se vive de maneira diferente. Então, como nós temos a mesma data de nascimento, nós podemos ter o mesmo arcano, mas isso não quer dizer que nós temos o mesmo referencial. Porque referencial é como se dizer, tem um referente. O referente é a minha data de nascimento, mas o que é mais importante é a minha vivência em relação a esses símbolos que estão diante de mim. Por enquanto, uma pergunta até agora? Não, faz todo sentido. Todo sentido. Se não fosse da forma como a Marisa está a apresentar, todas as pessoas por aquela data não seriam referencial. Não seria referencial. É exatamente. Isso que é muito importante. É preciso fazer todo esse discurso introdutório da vivência. De vivência e de trabalho. O símbolo é para ser vivido. Exatamente. O símbolo é para ser vivido. O símbolo é uma passarela entre dois mundos. Então ele tem que ser vivido. Ele tem que ser. Eu não posso. Tudo é teórico. Eu posso pegar vários livros de tarô, que há uma infinidade. Então, cada um, no fundo, vai dizer a mesma coisa, como nós já tínhamos falado com o João Caldeiras. Antes, existem vários tarô e cada um vai dar a sua abertura de acordo com a sua vivência. Então, o que é muito importante, ele partiu, vamos dizer assim, atualmente criou o referencial nos símbolos universais do tarô de Marcel. Isso não quer dizer que talvez mais tarde alguém possa colocar outro símbolo e ver se ele trabalha com outro símbolo, mas o referencial é baseado no símbolo do tarô de Marcel. Possivelmente ele vai colocar como Marrakech ou vocês com o tarô que vocês trabalham. Mas o que é importante, para ficar bem claro, é exatamente essa diferença. Eu tenho o símbolo universal, os arquétipos que estão lá, disponível e estão presentes em todas as culturas, civilizações, de uma maneira ou outra, que é diferente de um signo e um símbolo. Isso nós temos que fazer. Porque o símbolo ele junta e o signo ele é mais característico de cada uma cultura, de uma civilização. Por exemplo, se eu falo em pão na França, vai me mostrar uma baguete. Eu não sei o que se mostraria aqui em Portugal. Seria diferente. No Brasil também seria diferente. Então, o que nós vamos na Alemanha também seria diferente. O que eu quero mostrar é que existe esse símbolo, ele é universal porque ele toca todas as culturas. Ele é um arquétipo, porque ele está no mais profundo de toda a humanidade, o ser humano, no inconsciente mais profundo. Então, então a base, nós temos a base do tarô, então, uma ideia sucinta, como é que o tarô funciona dentro do referencial de nascimento. É claro que para você fazer toda uma formação, existe uma formação, isso é uma maneira mais sucinta, e claro, eu espero que você esteja me acompanhando. Se por acaso alguma coisa não esteja clara, então me lance a pergunta antes para que nós não nos percamos no desenrolar do discurso. Então aí nós vimos a base. São símbolos, são arquétipos, e todos eles baseados no que nos dá isso, o tarô de Marcel aqui mais especificamente. Então, essa, vamos dizer assim, a bagagem, todo o suporte que foi dado. Então, e esse referencial, ele é uma estrutura de 14 casas. Então, eu tenho 13 arcanos maiores e tem uma 14ª casa, que é um arcano menor, que nós vamos hoje ficar muito pouco só para mostrar. Então, eu trouxe, mas hoje não temos eu trouxe uma ilustração pelo computador, mas não tem um projetor, mas aqui nós vamos ver, vamos falar assim também. Então, nós temos aqui a casa, eu tenho a casa 1, tenho a casa 2, então vocês mostram que ela vai da direita para a esquerda, tenho a casa 2, tenho aqui a casa 3 e tenho aqui a casa 4. Então, essa aqui é a estrutura básica do referencial de nascimento. Através dela eu posso construir tudo. Então, eu tenho aí o que ele chama de matriz. Eu tenho uma matriz. Então, como nós dissemos que é um cálculo a partir da data de nascimento, então, nós vamos fazer o cálculo a partir da data de nascimento. Eu posso pegar a data de nascimento de alguém aqui, ou então podemos pegar uma outra data. Quem quer pegar a sua data de nascimento? Eu já fiz o meu referencial. Portanto, eu sugiro que outra pessoa... Pega a sua. Então, você nasceu em que dia? 17. No dia 7. 17. A 17. Do 10. Do 10. De 1961. De 1961.
61. Pois é. Então, é o referencial dele. É o referencial dele. Ele chega... nós poderíamos pegar outra data, porque algumas pessoas que são adotadas não sabem do nascimento, mas a data que você precisa é seu aniversário, que é a tua referência. Lembra que referencial quer dizer referente. Ele me dá, o referencial me dá qualidades, me dá uma série de qualidades e de dúvidas e sofrimentos. No momento que eu nasci, no momento, este é o meu ponto de partida para o meu caminho nessa vida. Poderia ser também, se eu fui adotada, poderia ser essa data. Se eu não sei a data do meu nascimento, se eu festejo nessa data, então eu pego essa data. Então, aí se difere da astrologia... Paulo, né? Aí difere da astrologia. Nós temos alguns dados que nós falamos em casa, a astrologia também fala de casa, mas aí difere porque a astrologia, ela tem que saber a data, a hora do teu nascimento, porque aí você nasce exatamente com tem alguma conjunção, então ela tem uma certa influência no nascimento. Aqui não, nós não precisamos saber de hora, só o dia que você nasceu, e se você não sabe realmente a data do seu nascimento, na data que você festeja o teu aniversário. Porque essa é a tua referência. É a tua referência nesse mundo. Isso aí, vamos dizer assim, seria uma diferença, quer dizer, mas é a mesma coisa que a astrologia? Não. Claro que nós temos conhecimento, ele também faz o paralelo com a astrologia, assim como alguns tarólogos também fazem, o tarô terapêutico também faz com a astrologia, com os florais de Bach. Então, tudo isso então, são paralelos, mas o nosso ponto de partida do referencial, nosso ponto referente é a nossa data de aniversário ou de nascimento, quando é a mesma. Nós pegamos aqui. Então, nós temos primeiro as 4 casas, que é a base, que é a nossa matriz. Então, a casa 1, eu tenho a data do meu nascimento. Então, aqui seria 17. Então, 17. Claro, se eu nasci entre 1 até dia 22, claro, o louco não tem uma numeração, mas por convenção, então se colocou, alguns colocam 0, mas Jorge, dentro do trabalho dele, colocou como sendo a carta 22. Então, seria 22. Então, se o meu nascimento é entre 22, então eu pego a relação direto com o tarô. Então, se ele nasceu no dia 17, então eu vou, qual é o arcano de número 17? Então, eu tenho aqui a estrela. Então, eu tenho aqui a estrela. Então, ele tem aqui, depois então nós vamos pegar, ele tem aqui a estrela. Então, o que é a casa 1? A casa 1 é a casa, nós chamamos de casa da personalidade, ou seja, a maneira como você se mostra e a maneira como as pessoas te veem. Então é uma maneira que nós dizemos assim, que seria o teu cartão de visita. Exatamente. É a persona. É a persona. É a máscara, exatamente. É a máscara. Isso é muito importante se nós formos o linguajar de Jung. Então, é a máscara, ou do teatro grego também. É a máscara que vocês colocavam a máscara. E a maneira como você se mostra, aí você, as pessoas me veem dessa maneira, será que eu sou dessa maneira realmente? Então, uma pessoa que seria, então, estrela, é claro, então, se você olha para a estrela, qual é aqui não tem ninguém, como é que as pessoas te veem? Como é que você acha que as pessoas te veem? Queres que eu responder? Sim, por aí, já que... baseado na carta. Baseado no que você vive, no que você está vendo, baseado no que você sente. Como é que as pessoas... É que as pessoas veem como alguém que quer brilhar em algum assunto, algum tema. Que você seria uma pessoa que estava guiando alguém. Como se você seja um guia, vamos dizer. As pessoas te veem, aqui ninguém conhece, não tem nenhum conhecimento para saber. Então, seria como se fosse um guia, fosse uma pessoa, uma estrela que guiasse as outras pessoas. Poderia ser visto isso, a maneira. Vamos pegar assim de uma maneira. Então, eu tenho a primeira casa. A segunda casa, eu tenho um mês de nascimento. É claro, o mês só vai de 1 a 12, então nós vamos seguir no calendário gregoriano. Então, nós temos do mago até o pendurado.
1 a 12, não é isso? Então, ele nasceu no dia 10, a carta 10, então nós vamos aqui atrás do arcano 10, que é a roda. Então, e essa casa 2, nós teremos que entender, a casa 2 é a casa do ideal, da busca. É a casa da minha busca. Eu busco alguma coisa que talvez eu tenha, mas que eu não sei que eu tenho essas qualidades, mas eu busco. É o ideal, eu estou atrás daquilo. Então, nós temos aqui a casa 10. Qual seria a casa 10? Que nós falamos há pouco, quando eu vi aquela bem sucinto, seria a repetição dos esquemas, vamos dizer assim. Então, como é que o que você busca? Qual é o teu ideal? Olhando. Harmonia? Sim, o equilíbrio. O equilíbrio. Estabilidade. Estabilidade. Quantas palavras? Cara, se nós formos pegar um livro de tarô, nós não vamos encontrar nenhuma dessas palavras. Isso que é mais interessante. Que é isso que é mais interessante. Todas as palavras que ele falou aqui, nós não vamos encontrar, porque, de um certo modo, ou pode ser, mas ele procura, então nós mostramos que ele está procurando a estabilidade, ele está procurando uma harmonia, ele está procurando, talvez, harmonizar, pegando a manivela, quem sabe, não sei, não nada. Então, vocês percebem, então, é a maneira, e se nós formos abrir o livro de tarô, nós não vamos achar nada que o Paulo falou, é outra coisa, mas é exatamente isso, é vivência. E de qualquer maneira, aí está no momento, quando você trabalha com referencial, se a pessoa é o ideal que ele quer, então, praticante do referencial, então ele vai, então, nesse momento, lançar perguntas com o conhecimento que ele tem para saber realmente qual é o ideal, qual é a busca da pessoa. Aí nós estamos no caminho do conhecimento pessoal, porque às vezes também a gente se esconde através da nossa própria busca, do próximo ideal. Bom, seguindo, nós vamos ter, então, aqui nós temos o arcano 10. A roda da fortuna, a gente chama aqui também. E a casa 3, o que tem? A casa 3 eu tenho o ano que eu nasci. Então eu tenho aqui 1961, então eu coloco aqui 1 mais 9 mais 6 mais 1, que tem igual 10, 16, 17. Aí é muito interessante. Ele tem 16, isso é muito interessante porque, bom, nós não vamos entrar em detalhe, mas porque nós não estamos aqui na consulta, mas é muito interessante, porque depois é muito interessante. É como se ele reflete. É bastante interessante essa condição. Então, o que é o 17 nós já vimos? Então, e a casa 3 é a casa do pensar. Ou seja, é a casa onde estão todas as nossas preocupações, a consciência martela ali, é a maneira como eu vejo o mundo. Isso aí é muito importante. São os meus medos que estão aí dentro dessa casa. Então, ao mesmo tempo, vamos pegar aqui, no caso do Paulo, que ele dá essa aparência de guia e tudo. Então, o medo dele, realmente eu sou, vamos dizer assim, não sei, eu não quero chegar. Paulo, o que você acha desse paralelo? Esse paralelo? Como é que eu posso encaixar isso? De não atingir esse objetivo, mesmo de não atingir o objetivo. É a maneira como você vê o mundo aí. Então, quer dizer, como existe uma palavra alemã muito interessante, quer dizer, você vê o mundo, o ângulo pelo qual você vê o mundo, você pode ver através desse arcano. Isso é muito interessante. Então, é o que a consciência, aquele martelo, é a sombra da consciência. Você fica dormindo aí, martelo, por que eu não fiz isso? Então, isso é o pensar. É a dualidade do pensamento. É aquilo que te deixa inquieto. Então, é a maneira como você muda. São os teus medos que estão aí. De uma maneira bem sucinta. É claro que o negócio vai bem mais profundo. Mas assim, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é a estrutura. Então, eu tenho aqui o 17 para a estrutura. Então, a casa 4. Então, nós temos, na casa 4, vai ser a soma do dia, do mês e do ano. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho 1961, aí eu tenho 17 e eu tenho 10. Então, eu tenho 1 e 7, 8 aqui, nós temos 8, 6 e 1, 7, 8, 1988. Confira com cálculo?
Certo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu não faço nenhuma redução antes. Essa redução que chama teosófica, nós não vamos entrar aqui para explicar tudo isso. Então, nós temos 1981 mais 9, mais 8, mais 8. Então, eu tenho 10, 18, 18 mais 8... 26. 2, 6. 2, 6. Então, nós temos... Aí nós fazemos, então, a redução. Já que nós não temos os arcanos maiores até, então nós fazemos a redução, que é 6 mais 2, eu tenho 8. Então, aqui eu tenho 8. E esta casa, nós... desculpa. Do 8 aqui, desculpa, já estou aumentando aqui, do 8. Então, aí a casa 4, então é a casa do teu contrato com a vida. Vamos dizer assim, é a tua missão, é o teu desenvolvimento, o que você tem, o que você veio fazer nesse mundo. Então, nós temos aí, a carta 8 está ligada à carta da justiça, não é isso? Então, nós vamos... Então, da justiça. Então, como seria, através desse arcano, qual seria, então, o teu contrato, a tua missão? Procurar a ordem, a construção, procurar deixar qualquer coisa que não havia antes. Que não havia antes? Trazer qualquer coisa de novo. Trazer qualquer coisa de novo, que seria muito mais ligado com esse aqui, não com a busca dele. Então, fazer qualquer coisa de novo, não é isso? Porque está ligado com a roda. Então, seria transformar alguma coisa. No bom sentido. Então, aí nós temos a matriz do referencial. Nós temos as 4 casas, são é 4, é o imperador, é 4, a estrutura. Então, a partir daí, então, nós vamos, então, criar as outras casas. Então, nós vamos criar as outras casas. Então, eu tenho aqui a casa 6. Tenho aqui a casa 6, que a casa 6 é a casa da... Eu tenho aqui depois um papelzinho que eu vou dar para vocês. Aqui, já posso dar aqui um pouquinho. Vai ficar mais fácil. Você já tem um aí? Então, eu já tenho aqui. A Helena, ok. E depois, se quiser levar. Então, nós temos... Então, aqui nós temos... Antes da casa 6, eu cheguei aqui, nós temos a casa 5, que é muito importante. A casa 5. E aqui nós temos a casa 7, que nós vamos hoje falar só até a casa 7. Mas só para vocês terem uma estrutura, que vão ter aí o papelzinho, nós temos aqui a casa 8, para vocês verem, porque ela falou que era a cruz, a casa 8, e aqui nós temos a casa 10, aqui eu tenho a casa 11, aqui eu tenho a casa 12, a casa 13, que nós chamamos de coração do brasão, que é um coração, deve ser um coração, e aqui nós temos a casa 14. Então, aqui seria 13 e aqui seria 14. Que nós vamos ficar até 7. Para vocês terem uma ideia como é que aí vocês tendo o papelzinho, vocês podem ver. Então, essa é a estrutura do referencial. Então, como nós vimos, são 14 casas. 14, nós poderíamos dizer assim, é uma casa de 14 quartos, e cada um quarto com um mestre. E cada uma dessas portas nós vamos abrir. Para que nós podemos, então, passar por se nós seguirmos o caminho, vamos dizer assim, nós somos o mago, nós entramos nessa casa, puxa como um labirinto, eu tenho 14 casas, então qual é a casa que eu vou para poder sair, como é que eu vou sair dessa casa? Então nós temos, aqui é essa a estrutura. Então, nós já vimos o cálculo da casa 1, da casa 2, da casa 3, da casa 4. Então, essa é o que nós chamamos de matriz. Então, para que vocês fiquem, nós temos o eixo, como eu disse anteriormente, o eixo vertical, o eixo horizontal. Então, o eixo vertical, que nós temos visto anteriormente, seria chamado a escada de Jacó. O eixo horizontal nós chamamos de cintura, só para dar um nome. Então, nós temos aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul.
nós temos aqui essa diagonal que nós chamamos de banda, vocês têm aí no papel, e essa outra diagonal que nós chamamos de barra. E tudo isso vai ter um significado depois, quando se vocês quiserem interessar para o referencial mais tarde. Que hoje é só uma pequena introdução, realmente. Então, aí nós vamos pegar na casa 5. Então, nós já vimos que o cálculo até aqui, a casa 4, ficou claro o cálculo como nós fazemos. Então, a casa 5, lembra-se que eu falei para vocês, que aqui é o espaço de encontro entre a vertical e a horizontal, que é o espaço vazio, que é a essência, que é a quinta essência. Então, aí nós vamos obter, somando os arcanos da casa 1, 2, 3 e 4. Não a data, os arcanos, o valor dos arcanos. Então, eu tenho aqui 1, ou 17, então nós temos aqui 17, que é casa 1, casa 2 eu tenho 10, casa 3 eu tenho 17 também, e a casa 4 eu tenho 8. Então, nós vamos somar. Então, eu vou ter aqui 7 mais 7, 14, com 8, 22, não é isso? Os matemáticos aqui, 22, 2 e 1, 3, e 1, 4 e 1, 5. Eu tenho 52. Confiram se o cálculo está certo, é muito importante. Então, nós temos 17 mais... Hein? Confira. Confere o cálculo. Então, nós temos 52. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma redução. Nós vamos ter aqui o 7. E qual é o arcano 7? Nós temos aqui o carro. Ou seja, essa casa 7, para entendermos, é a casa que nós chamamos de passagem obrigatória. Ou seja, para que haja qualquer evolução, eu tenho que passar por ela. É as coisas que todo momento eu estou confrontada na minha vida. Então, vai me acontecer, puxa, de novo aconteceu isso, mas por que me acontece sempre a mesma coisa? Então, é essa carta, esse arcano aqui, que vai me ajudar, vai me guiar e saber por que me acontece isso aí. Então, eu tenho aqui, o que te diz, Paulo, esse arcano aqui? Em relação a ter que passar sempre, é que... O que te diz? Diz alguma coisa. De estar sempre a mudar as crenças, as ideias. O que você olha aqui? Você vê aqui esses 2 cavalos aí, eles andam na mesma direção? No outro tarô, no Rider-Waite, eles estão mais distantes. Este daqui, eles até não estão assim tão distantes. Mas estão distantes, não é isso? Sim. Ou seja, para um carro andar, o que a gente tem que fazer? Juntar os cavalos. Juntar os cavalos numa direção só. Então, e para eu juntar esse cavalo numa direção só, o que eu tenho que fazer? Organizar as ideias, organizar para organizar. Então, ou seja, para eu querer transformar alguma coisa, como você disse que você quer transformar, então eu tenho que, de um certo modo... Pensar sobre o assunto, fazer um plano, planejar... Pode ser, é o que ele está dizendo. Nós não estamos numa consulta, mas é isso. Catão, qual é o sentido do referencial? Então, nós estamos aqui, não estamos numa consulta, numa coisa só para poder ter o sentido. Então, é essa carta, essa passagem obrigatória, então, ela realmente... São os problemas que eu encontro. Eu não sei, aqui nós não vamos entrar em detalhes com o Paulo, na vida, o que acontece, mas nós vamos ver que em determinado momento, acontece, eu não consigo seguir, trava, parece que o carro não tem, brecou, se brecar, então, são esse tipo de coisa que nós vamos ver na nossa vida, e é exatamente isso assim que nós trabalhamos com o referencial. Certo? Até agora, Clara, me seguem? Alguma pergunta até agora? Não. Está claro, né? Então, nós pegamos, aí nós temos a quinta casa, que é exatamente essa casa, essa estrutura, realmente, essa passagem obrigatória. Então, nós vimos, a primeira casa é a casa da personalidade, como eu me mostro, como as pessoas me veem. Então, a segunda casa é a casa da minha busca, é uma interiorização. Enquanto a casa 1 é a exteriorização, é como eu me mostro, a casa 1 a casa 2 é a carta da interiorização, o que eu busco.
É o que eu busco, então, seria realmente a minha busca, o meu ideal. Então, ela é muito mais interior. A casa 3, para repassar, então, é a casa do pensamento, dos medos, da maneira pela qual eu vejo o mundo. Então, eu vejo um mundo diferente do que o Paulo vai ver, do que a Luísa vai ver, do que o Lourenço vai ver, do que a Helena vai ver, do que o João vai ver. Então, é muito diferente. Então, seria essa. E tenho a casa 4, que seria o contrário, a possibilidade que a vida me dá de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa. Missão fica muito, contrato com a vida ou missão, aí pode ser a tua realização profissional, então são tuas realizações. E a casa 5 é exatamente essa passagem obrigatória, que é a soma desses 4 arcanos, que faz parte da matriz, que forma, que faz com que vai me levar, então, eu tenho que passar, às vezes a porta é estreitinha, mas para eu chegar a outra, eu tenho que passar por essa porta. Às vezes a casa tem umas portas bem largas e outras... Uma porta que se repete várias vezes na vida. Se repete várias vezes na vida, exatamente. São problemas que você está sempre confrontado com ela. É um padrão. Nós podemos falar assim também. Então, nós chegamos, então, à casa 6. Então, nós já vimos, claro, porque a casa 6 é a casa, vamos dizer assim, dos recursos inatos. É aquilo que eu trago, são as minhas qualidades que eu trago, que às vezes nem sempre eu as vejo, nem sempre eu acredito que eu tenha essas qualidades. Então, é o recurso, é aquilo que eu posso utilizar, talvez, para passar aqui nessa casa assim, passar dessa passagem aqui. Então, são os meus recursos. São as minhas qualidades inerentes que eu trago com ela. Então, e como é que nós vamos adquirir essa casa 6? Vamos pensar. Exatamente. A maneira de como as pessoas me veem e a maneira, o que eu busco. Então, o exterior e o interior. Então, aí eu tenho, a casa tem, eu somo o 17 mais 10 dá 27, que 27 não temos, então dá 9. Então, nós temos aqui o arcano 9. E qual é o arcano 9? Quem sabe, quem se lembra qual é o arcano? O eremita. Ou seja, qual é o meu recurso? Para eu poder, então, passar por essa porta estreita, essa passagem... não é o 9, não é porque eu peguei. Ele não é o eremita, peguei. Não, já vi, está aqui. Já viu, já peguei, porque já está uma mistura. Vamos pegar aqui. Então, o que te diz o eremita, Paulo? Portanto, esta posição é o recurso. Então, tenho bons recursos. Se você acha que ele tem um recurso, que ótimo, né? Eu tenho um bom recurso. Isso é uma coisa muito boa e positiva. Eu tenho um bom recurso. Meditação. Uma filosofia de vida. Experiências, espiritualidade. Então, aí você vê, então é isso, é ótimo, como ele disse. Então, isso é uma maneira bem positiva. Eu tenho bastante recursos. Isso é um ponto positivo. Então, se eu tenho alguma dificuldade, mas se eu tenho um bom recurso, eu posso passar pela porta quando eu quiser. Entende? Então, essa é a carta dos recursos. Agora, nós temos a casa 7, que nós trabalhamos, a casa 6 e a casa 7, juntos, como se fosse um casal oposto. Eu tenho um recurso, mas, lembra do título da minha palestra? Eu tenho também as sombras, eu tenho os obstáculos. Então, é a casa dos desafios. Então, é a casa do desafio. E como é que eu vou adquirir essa carta aí? Mas me falta alguma coisa. É desafio. Quando eu somo qualidades. Mas como é que eu encontro dentro do caminho iniciático que se faz? Não fale, Luísa, não deixa eu pegar. Não, olha para aí. Não, por isso que eu não dou papel antes, eu dou papel depois. Eu trabalho primeiro com as imagens.
Não, aí não vale. É por isso que o papel eu dou depois. O papel eu dou depois. Então, o que se faz nos caminhos? No caminho, o que eu faço? Quando eu tenho que andar 10 quilômetros e eu só andei 2, o que eu digo? O que eu digo? Se eu tenho 10 quilômetros para andar, só andei 2, o que eu falo? Já andei 2 para chegar? Não tem um caminho para andar. Tem que avançar. Me faltam 8 quilômetros para dar o 10. Quer dizer que me faltam. Me faltam. Então. Só faltam 8. Eu posso dizer só faltam 8 ou me faltam. Então, o que eu faço? Eu faço, então, a subtração. Porque a subtração, ela é exatamente o caminho que você tem a percorrer. Então, toda parte, então eu faço uma subtração. Por isso que eu acho o referencial uma coisa genial. Tudo foi pensado, porque aí nós temos todo o caminho. Então, é a subtração. Então, o que eu vou subtrair? Eu vou subtrair a casa 3 da casa 2. Dos meus pensamentos, daquilo que me perturba, daquilo que é o meu ideal. Então, eu pego 17 menos 10, então eu tenho... Aí nós temos 7. Ou seja... a mesma arcano que me mostra a passagem e aquele mesmo arcano que é meu desafio. Então, o que nós temos aí? Nós temos o 7. O que você fala, Paulo? Então, é por ultrapassar as ambivalências, por terminar um caminho, por... as coisas a funcionarem numa direção só e não ou mais. Então, se diz alguma coisa para a tua vida, você não precisa de colocar, mas se... Já disse mais, agora sim, cada vez que caminha numa direção mais certa. Mas você se identifica com o que nós estamos fazendo até agora? Sim. Muito, ok. Então, é isso exatamente porque... O referencial de nascimento é uma estrutura interna. Não é uma radiografia da personalidade, mas sim uma estrutura interna. Uma estrutura interior do mais profundo de si mesmo. É uma estrutura interna. Então, o tarô, as cartas, os símbolos, é o meu espelho. Então, ele vai refletir a minha estrutura interna. Bom, então até agora, nós ficamos, em princípio, a palestra deu só até a casa 7, porque são mais pessoas, e nós temos ainda um pouquinho para fazer uma pergunta, e algumas perguntas, se alguém quiser mais fazer, e eu diria rapidamente, já que nós temos um grupo pequeno aqui, o que as outras casas, que não está aí no papel, porque normalmente a palestra é uma introdução, e mesmo até a casa 7, eu tenho bastante coisa já para trabalhar comigo mesmo. Eu já tenho muita coisa para trabalhar, porque eu tenho a estrutura, eu tenho a matriz, eu tenho o que é o meu recurso, e tenho qual é a minha sombra, qual é os meus obstáculos. E para eu poder, então, porque às vezes o que acontece é que às vezes é difícil transpor esse obstáculo, que são as nossas sombras, são coisas que eu não aceito que eu tenho. Então, para falar de novo, uma linguagem junguiana, então, às vezes, são partes que são sombras para ele. As sombras são imagens que eu tenho nos meus sonhos, que eu rejeito, eu rechaço, e quanto mais eu vou rechaçar, mais eu vou ignorar essa sombra, quanto mais inconsciente ela fica. Para qualquer conhecimento, então, eu tenho que partir dar luz nessa sombra para que eu possa tomar consciência. No momento que eu aceito que eu tenho essas sombras, então é o primeiro passo para o meu desenvolvimento ou para o meu caminho pessoal. Então, e às vezes o que acontece? As pessoas têm uma boa recurso, mas esses recursos se tornam obstáculo, porque ela não sabe usar como usar esses recursos. E aí é exatamente o papel do praticante do referencial, é exatamente mostrar e saber conduzir as pessoas a ver o seu próprio caminho, como ela pode caminhar. Não é você dizer, você tem que ir descobrindo as pessoas.
Ou quais são as suas dificuldades, quais são as pedras que você encontra no seu caminho. Tá? Bom, então, se eu falar rapidamente, então a casa 8, porque já não está aí, não vamos mais trabalhar sobre a casa 8, a casa 8, ela é uma casa que muda todos os anos. É uma casa que nós chamamos de casa da transformação. Todo ano eu tenho uma energia disponível, ao meu dispor, para então resolver situações que não foram resolvidas. Então, eu tenho uma disponibilidade de energia para isso. Agora, como nós vimos que essa casa, que essa diagonal é chamada de barra, eu posso ter algumas barras, algum obstáculo que me impeça. Então, eu vou saber como trabalhar. Aí eu tenho a casa... eu não coloquei a casa 9, me faltou aqui a casa 9. Eu tenho aqui a casa 9, que é a casa do ser. Então, essa transformação aqui, nós vamos ver o cálculo, que é mais complicado, nós vamos deixar lá, mas a casa 9 é a casa do ser, é a casa do eu, é a casa mais profunda de mim. Como é que eu vou adquirir? Então, eu vou somar recursos e obstáculos. Então, essa seria essa casa. Então, a casa 10, a gente fala que é a casa da caixa preta, de nossas experiências, nossos fracassos. Então, eu vou ter uma subtração do arcano 22 com o arcano da casa 9. A casa 11, eu vou somar aqui as 3 casas do hemisfério sul. E essa casa 11 é a nossa herança, que eu trago, a nossa herança familiar, genealógica, e eu trago vários vagões, que eu posso carregar ou eu posso deixar eles de lado. E a casa 12 é a minha estrela do norte, é o meu farol, para onde eu vou. E a casa 13, que é chamada o coração do brasão, é a casa do paradoxo, ou seja, o arcano que se encontra nessa casa, ele pode ser tanto recurso como obstáculo. E a casa 14, um arcano menor, ele vai te ajudar na passagem da casa 5, da massagem obrigatória. Agora, uma outra pergunta, se alguém quiser fazer o seu referencial, quiser fazer outro referencial. Fiz. Já fez? Eu fiz com base numa entrevista que está na internet do Jorge Correia. E estava explicada. Não, fiz os cálculos todos certos. Mas já não lembro. Não sei se é melhor experimentar em alguém que não fez. Você quer fazer? Quer o João? Então eu vou fazer lá o dele. Então vamos fazer aqui. Vamos fazer, primeiro vamos fazer do João, depois fazemos da Helena. Nós estamos ainda, dá para fazer os dois, porque normalmente essa segunda parte, como nós não começamos na hora e são menos pessoas, dá para fazer de outras pessoas também. Até a casa 10. Bom. Então vamos lá, João. Qual a data do seu nascimento? Deixa eu só colocar aqui a dele aqui. A tua foi 10, foi 17 de 10 de 1961. Olha, aqui eu tenho uma lista, se vocês quiserem depois escrever os endereços, o e-mail pode contactar. O seu é? 19 de 10 de 1954. Vamos colocar aqui. 19 de 10 de 1954. 54. Então, nós já sabemos, então, qual vai ser a casa 1? A casa 1? A casa 1, qual vai ser o arcano da casa 1? O 19. É o arcano 19. Então, qual é o arcano 19? Daqui bem perto, o Sol. Como é que as pessoas te vejam? É difícil, penso várias maneiras. Olha, para eu ver sol, eu clarinho. É brilho. Será
esclarecimento também, cara, luz, esclarecimento. Uma pessoa que brilha, que esquenta, mas que pode queimar também, talvez. Tenho essa ideia, as pessoas dizem que não, mas eu acho que o sol tem queimar. De queimar também, não é isso? De muito querer tomar um lugar também, não é isso? Pode ter, então são todas as possibilidades. Mas então o 19. E aí você se identifica na casa primeiro com o 19, ou com a arcana 19? Não diria que era não ficaria com a primeira casa. Não? Não. Apesar de não gostar que seja, gostar de funcionar, mas não, eu diria o 9, mais do que o 9 mais do que o 19. Então por que você diria o 9? É o que você gostaria que as pessoas te vissem ou qual é as pessoas te veem? Eu acho que é como eu me sinto, não é? Não sei como é que as pessoas me veem, se calhar tem dessa maneira. Pois é, isso é interessante, mas é muito importante, porque a maneira, existe, a casa é a maneira como as pessoas te veem, como você te mostra e como você gostaria que elas te vissem, né? Então, mas é muito importante, mas é a refletir, vamos ver. Então, a casa, então nós temos aqui também na casa 2, nós temos o arcano 10, que é a roda. Então, como é que você vê a roda? Vamos ver qual é a diferença, porque é na mesma... Como é que você, então, se vê com a roda? O teu ideal, tua busca, o que você busca? Eu diria na roda, porque eu busco lidar com as circunstâncias. Lidar com as circunstâncias. O que quer dizer circunstâncias para você? Lidar com discutir a vida, discutir os vários aspectos da vida. É um bocado o buscador das coisas. O buscador das coisas. No sentido de inovar ou só de buscar? Isso é um bocado, isso é um bocado suspeito. Eu acho que há ainda uma grande procura de educação, isso acho que sim. Mas também acho que há uma procura de conhecimento, de conhecimento também, de saber das coisas. Acho que o conhecimento ou consciência do mundo é um bocadinho da roda, que é perceber, aceitar. Não da roda, seu, não vamos falar da. Aceitar o movimento da vida, exatamente a sua busca, é a busca de aceitar o movimento da vida, como as coisas aparecem. É uma das coisas difíceis, E é uma busca. Você viu duas pessoas nascidas com o mesmo arcano, então uma diferença. E isso então prova, por isso eu quis pegar mais uma outra pessoa, e foi muito bom porque nós tivemos aí o mesmo exemplo para mostrar que essa dinâmica do referencial. Ou seja, o que vem primeiro não é o arcano, mas é a vivência. A vivência e depois vem a casa. Depois vem os aspectos que a gente vai falar com você, algum dia se interessou em fazer uma formação, mas esse importante. Então, é a vivência. Como é que eu me vejo? Como me espelha esse arcano? Né? Qual é a memória que me desperta esse arcano? Então, nós temos aqui. Então, voltando, nós temos, 1900, nós temos a casa 3. Como é que nós reconhecemos a casa 3? Como é que nós calculamos a casa 3? É o ano de nascimento. Então, nós temos aí 1954. Então, eu tenho aqui 1 mais 9, mais 5, mais 4. Então, eu tenho 10, 15. Interessante. E 4, 19. Não é isso? Se eu coloquei bem? 19. Então, meu caro, João 19, não é isso? 19, então a mesma coisa. Existe um aspecto que mais tarde nós vamos ver. Ou seja, pôr a imagem, o que te perturba na imagem que a pessoa tem de você? Uma pergunta mais ousada para você, que isso que você é conhecida do cara. É muita vibração, mas pronto. Mas eu acho que é muita vibração. Muita vibração. Sim, demasiada exposição e muita vibração. E qual é a maneira? Porque nós temos aí o 19 na casa 3,
Nós temos aí toda a parte também, uma parte, vamos dizer assim, há uma certa preocupação no social, na tua experiência de vida? Sim, eu penso que é uma exposição. Eu gosto e não gosto dessas coisas de exposição. Há uma dualidade. Há uma dualidade, exatamente. Essa dualidade pode ser bem mais profunda, pode ser também. O 19 na casa 3 pode ter várias coisas, mas não vou entender. Mas você foi bem no fala, vamos ficar isso, uma dualidade. Nós temos aí os dois, então tem uma dualidade, uma casa social, família, e uma opção de coisa aí dentro dessa casa. Mas vamos ficar no que ele falou, dualidade. Porque tem uma abertura para muita coisa. Então, pode ser uma dualidade, pode ser problema social, problema familiar, irmão, fraternidade. Existe tudo aí dentro desse arcano. Interessante. Então, mas o que é mais interessante é o espelho. Como me vi e são minhas preocupações. Então, isso aí que é interessante de refletir. É um espelho. A gente fala o que seria aí uma dialética, uma repetição, principalmente da casa 3 do pensamento com a casa 3 da tua aparência. Então, é uma coisa bem a pensar sobre o arcano. Na casa 4 nós temos o quê? Nós temos, como nós já vimos, qual é o cálculo? Me ajuda que eu já não sei mais. A data toda. Eu tenho aqui a data, eu tenho aqui o dia e tenho aqui o mês, não é isso? Então eu somo 13, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 1983, certo? Confiram comigo? Certo. Então, nós temos... Então, eu tenho aqui 1 mais 9 mais 8 mais 3 igual. 10, 18 e 3, 21. 21. Então, 21. Pois é, qual é o ordem da 21? É o seu mundo. Então, o que você vê dentro do seu mundo? O mundo. O que é o mundo para você como uma carta? É Interação, não é isso? Integração. Integração de quê? Integração de tudo, a consciência da ligação de tudo. Integração de tudo, de todos os movimentos. Então, a integração de tudo. Então, e o que é para você esse mundo como uma missão dentro daí? Como é que você... Integrar. Trabalho orientador, de tarólogo. Você gosta de música? Sim. De dança? Sim, não faz parte das minhas atividades. Mas sim, não é isso? Quer dizer que toda essa integração, todos os elementos da dança, essa integração, o trabalho do tarólogo, não é isso? Uma harmonização. Eu acho que é basicamente a harmonização. Harmonização, exatamente. Porque a dança, a harmonia, então a harmonização. Pelo da dança depois. Não, e você dançar com as ideias? A dançar porque viu a profissão de tarô, o que você faz com essa? Você dança também com as ideias? Como psicólogo também? Muitas ideias. Cada vez eu fico assim mais fascinada pelo referencial. Então, a dança, então, toda essa dança. E nós temos, então, a casa 5. Como é que nós temos a casa 5? Nós vamos somar o quê? Nós temos aqui 21. Como é que eu tenho a casa 5? O que eu tenho? Eu somo o arcano da casa 1, que é casa 1, que é 19, casa 2, que é igual a 10, casa 3, que é igual a 19, e casa 4, que é igual a 21. Bom, uma conta bem boa essa. Então vamos lá, os matemáticos. Então nós temos 18 e 19, 2, 3, 4 e 2, 6. Certo? Confiram comigo? Sim. 69. Então nós temos 6 mais 9 igual
15. Nós temos aí a carta 15. Certo? Todo mundo, o cálculo está bem certo, isso é muito importante que o cálculo esteja certo aí. Então eu tenho aqui a 15. Bom, qual é, vamos pegar qual é a dificuldade que você tem para realizar com essa, na tua passagem obrigatória? Ou não, ou talvez não tenha, talvez eu já me expressei, até me expressado mal. É uma das cartas que eu acho mais interessante para o tema, é uma das cartas difíceis. Por que é difícil? É difícil porque a aceitação da vida, do poder e das limitações, não é? Porque aceitar o poder também é aceitar a crença, a dureza, as limitações, mas também é um prazer, a alegria, todo esse lado. Maior energia, né? É uma carta, portanto, que ao aceitarmos uma coisa, aceitamos a outra. E às vezes isso é difícil, não é? Portanto, aceitar esses dois lados simultâneos. Mas é uma coisa também que acho que os tarólogos com consciência de que fazem um trabalho tão bom, os psicólogos ou os médicos, etc. Têm, que pode-se fazer modificações, alterações, ajudar, enfim. Mas há limites, e às vezes esses limites são de facto difíceis, mas têm que ser aceitos, porque senão não há possibilidade de mexer. É depressão, ou é isolamento, ou isolamento do género, sairmos fora desta consciência. Não é? Portanto, eu acho que é um facto um grande desafio, mas uma carta que eu acho muito importante. Concordo que seja o portal, uma entrada para as cartas mais fortes, talvez. Então foi mais ligadas ao céu, mais ligadas ao universo. A energia maior, uma carta com muita energia. Essa é o portal. É o portal. Da terceira, eu lembro da terceira iniciação, exatamente. Você pega, o que é mais importante, pegando uma palavra que você falou, você disse assim, é uma carta, você saber suas limitações. Então, para eu conseguir integrar todos os elementos, como você falou anteriormente, então eu tenho que saber até onde vai a minha limitação. Seria uma pergunta. Isso é difícil, então não é assim muito fácil, é mais fácil aceitar o poder que a limitação. Por isso é que a carta se torna perversa. Queremos aceitar uma coisa, mas queremos desligar-nos da outra. É uma carta magnífica e complicada. Exatamente. E é um trabalho a ser feito. Exatamente, é um trabalho muito importante a ser feito, porque é uma carta realmente, é a carta do poder, é a carta da dualidade, como ele pegou, que ele conhece mais do que eu, tudo isso, tá? Não conhece ele muito mais do que eu. Então, é a carta da dualidade, é a carta de saber a quem você está servindo. Então, é muito porque o serviço está dentro dessa carta também. O serviço está dentro dessa carta, ainda mais dentro da própria profissão, como você falou. Então, o serviço está dentro. Então, a serviço de quem eu estou? De mim, do meu... Eu tenho uma ideia que algumas pessoas podem achar um pouco chocante sobre a carta, que ela é muitas vezes apresentada em certos tratores como o anticristo, mas ela representa alguma coisa também do Cristo, do poder da... Mas é luz, Lúcifer. Então é luz também. Pode ser uma luz caída, uma estrela caída, mas é uma estrela. Eu penso que mostra tanto a estrela caída como a estrela que brilha. E aliás, a própria sensação, em termos de palavra, de metáfora, nós falamos em metáfora, é que a imagem de Cristo entre Deus desceu também à Terra. E às limitações da Terra. Exatamente. Mesmo fazer milagres, está sempre limitado pela Terra. Tanto é que ele foi crucificado. Exato, é uma das coisas. Não, mas é super interessante. Vocês notam o que nós podemos trabalhar com o tarô? É um trabalho assim bastante, muito interessante. Quando nós fazemos o trabalho de formação, que nós temos o trabalho de formação, que Jorge Collet dividiu entre referente de nascimento 1 a 9, são 9 módulos. Então, a proporção que nós vamos fazer do trabalho de formação, o trabalho também é um trabalho de caminho juntos. É um trabalho de grupo, que eu acredito que você faça também. É um trabalho de crescimento do próprio grupo. E é interessante, até agora, os trabalhos que eu tenho feito, como os grupos, eles a energia, ou as pessoas que vêm,
qual a afinidade que existe com um certo arcano e as dificuldades que tem de viver o grupo com determinados arcanos. Isso aí é muito importante para ilustrar, porque no momento que nós fazemos o tipo de formação do referencial de nascimento, é uma formação também, é um caminho, mesmo que a gente já tenha. Para mim, o encontro com o referencial foi muito interessante, porque, bom, eu já fiz vários caminhos em vários países, então, quando eu cheguei com o referencial, para mim foi como a pecinha do quebra-cabeça que faltava. Então, muitas coisas se caíram e foram se explicando, porque através espirituais, chama de muitos caminhos, né? Porque como eu tive a oportunidade de viver em vários países, então em cada país você vai pegando alguma coisa e tentando viver, e o caminho você está numa busca. Se você muda de um lugar para outro, é uma busca não só geográfica, mas também é uma busca interna, eu acho. Isso porque eu mudei muito por questão de trabalho do meu marido, mas eu digo, ele mudou por mim, porque eu que estava buscando, mas são parênteses. Mas é interessante realmente você mostrar que essa carta aí, principalmente dentro do João, que é um tarot, que é um psicólogo, é uma coisa muito a refletir e é um trabalho que nós fazemos dentro. Então, nós temos o referencial, ele tem 9 módulos, então aí cada módulo você vai trabalhando, toda a experiência, claro, que aqui nós fizemos no âmbito de uma conferência, você não pode ir a fundo, eu lanço algumas perguntas e outras para poder citar, mas aí quando trabalha de grupo, realmente você também trabalha com grupo, aí sim, nós vamos muito mais profundo. Mas só para terminar aqui o dele, que o nosso tempo já está, vamos ver, nós chegamos aqui, e a 6, qual seria a casa 6 dele? Nós temos aqui 19 mais 10, são 29, nós temos 11, exatamente. Qual é o recurso que ele tem? O que você vê com essa carta 11? 11 não é justiça, não. É a força. É a força. A 11 e, portanto, o Marselha, é essa confusão. Marselha, em parte, eu uso mais a numeração do raio, né? Mas, pronto, estamos a usar o Marselha, o Marselha. Será a justiça. Não, 11 é a força. Aí eu estou colocando os números para ser mais fácil. Eu coloco sempre o nome do artigo, a força, A força de minha estrutura significa encontrar organização. Alinhamento, organização, ligação com a natureza, ligação com a natura, o lado natural da pessoa. É uma carta muito organizadora. Eu convido o humano com a natureza. Está muito ligada à caixa do diabo, tem uma ligação bastante forte com a caixa do diabo. E também com a carta eu acho, não sei se você acha com a carta do diabo, que ele te ajuda a pegar para você chegar aqui também, 21. Bom, isso é importante para depois ver a energia do diabo, a força e é preciso termos uma estrutura, para conseguir depois aceitar o poder. Pronto, essa é a sensação que eu tenho esta apresentação desta questão. Exatamente, para poder então você chegar à missão que é a integração de todos os elementos. Interessante. E aqui nós temos então, qual é o desafio? Nós temos 19 menos 10. É interessante. É um 9. E é interessante porque ele disse assim, eu gostaria que o 9 estivesse lá. Então, ou seja, o 9, ele se vê muito mais. Eu lembro que você falou, eu gostaria de ser o 9 na casa, mas é muito importante o 9 aí na casa, principalmente pela afirmação que ele fez. Eu me veria muito mais como o 9 na casa 1. Por quê, então? Aí você tem ele como desafio. Então, o que ele mostra? Ou pode não ser o desafio. Não necessariamente a carta é um desafio, nós já podemos ter ultrapassado esse desafio. Em algum momento ele pode ter sido, hoje em dia ele não é mais sombra. O desafio é para mim, da sombra do limite, da sombra do limite é o isolamento. Solidão. A carta mais dúvida em termos de é estar bem consigo com os outros. Exatamente. No momento que eu me... meio dos outros, manter o respeito da ligação do ritmo
sem ter que fugir dos outros. Porque eu penso que o isolamento e a luta é só na fuga. E ermita equilibrado, não precisa fugir. Exatamente. Respeito ao estar bem o seu movimento de existência junto dos outros. Você pode, às vezes, precisar de se sair um pouco, conectar, mas sem fuga, exatamente. Conectar com a natureza, conectar com aquilo, mas sem fuga. Estar pessoal. Não fugir. O ermite vai lá para fugir. E o outro ermite. Não é mais ermita, é como você falou. Bom, então aqui nós pegamos aí, eu não sei se deu para ter uma ideia, mas como eu disse, o referencial do Nascimento, aqui tem os livros de Hortikoff, tem vários livros, tem o referencial do Nascimento, tem um livro que é muito interessante também, que é a função terapêutica dos símbolos, aí depois tem o tarô, que ele fala, ele tem uma visão um pouco diferente de alguns dos arcanos, então que ele chama o tarô encantador, então eles têm alguns livros que peçam, que eles falam desse livro. E é isso, é o trabalho. Então, esse trabalho do referencial, eu tinha oferecido, mas eu acredito que não sei se vai conseguir, um workshop no domingo, que eu tinha até prolongado a minha viagem. Se não sair dessa vez, pode sair uma próxima vez. Eu espero que o contato com vocês aqui continue. Eu estou aí com o meu e-mail que eu dei para vocês, o e-mail do meu trabalho. Então, foi um prazer realmente muitíssimo estar aqui com vocês. E eu vou realmente, cada vez que eu falo de referencial, eu me entusiasmo como se tivesse uma plateia de palestras. Então, é isso. Eu espero que fique claro, que ficou bem claro. Então, muito obrigada então, pela presença, pelo incentivo. E até uma próxima vez, quem sabe. Portugal está na minha rota, né? Quando eu vou para o Brasil, eu sempre venho pela tarde. Se existe uma outra oportunidade de um trabalho aqui, ou de um workshop mais longo, que a gente possa aprofundar mais todas as casas, você tem o meu e-mail, você tem agora até o meu e-mail, tem tudo. Então, espero que aí depois eu consiga ver o que você gravou. O que você gravou. Então, ok, muitíssimo obrigada. Né? E você está obrigado. Obrigado. Tem a lista, eu tenho aqui a lista de vocês também.